tudo bom com vocês? Olha só, hoje a gente vai trabalhar agora com o módulo 12 de Geografia 1, tá? E aí o módulo 12 ele fala sobre as características principais da vegetação. E aí esse módulo, turma, ele tem como objetivo, ou ele tem como um dos objetivos, estudar a relação que a vegetação tem com os outros elementos naturais, né? E aí quando a gente fala da relação que a vegetação tem com os outros elementos naturais, nós estamos falando que esses elementos naturais, eles obviamente vão influenciar na transformação e na característica de cada vegetação. Então a gente vai discutir aqui agora, né, quais são os principais fatores que vão influenciar nessas diferenças vegetacionais ao longo do planeta Terra. E aí a gente vai estudar que a umidade, por exemplo, é um elemento natural que sim vai mostrar que vegetações que estão em áreas que possuem umidades elevadas vão possuir características, enquanto vegetações que estão em áreas com umidades mais baixas, né, possuem outras características. Um outro conceito que a gente vai estudar, que influencia muito na formação vegetacional, é a composição dos solos, né? E aí a gente vai discutir muito em relação aos nutrientes que aquele solo compõe, não é mesmo? Então a gente pode discutir, por exemplo, que a produção monocultural de alimentos, né, ela cria uma defasagem muito grande como eu posso dizer, na produção de alimentos, né? Porque a monocultura ela vai extrair um único tipo de elemento químico do solo. E aí depois que aquela produção monocultural ela já é muito utilizada, né? Quando você vai tentar reutilizar aquele solo, ele já não tem nutrientes suficientes, tá? E uma outra característica que vai influenciar muito na formação vegetacional, né, nas diferenças entre as vegetações, é o relevo, aonde a gente entende que relevo e temperatura, em muitos momentos, estão ali diretamente relacionados, né? Porque a gente vai entender que os relevos mais íngremes, ou seja, os relevos que apresentam as maiores altitudes, vão mostrar que essas áreas que estão ali, né, nos picos, nos topos, né, que estão numa distância muito grande em relação ao nível do mar, são as áreas mais o quê? Mais frias. E aí, obviamente, a temperatura ela vai influenciar também, né, nessa característica dessa vegetação. E aí a gente vai começar a discutir aqui agora, turma, o quanto que a umidade ela vai variar, né, esses tipos de vegetações, né, o quanto que o clima ele vai variar essa vegetação. E aí a primeira vegetação que a gente vai trabalhar aqui é a vegetação xerófila, como vocês estão vendo aí no slide, né? A vegetação xerófila, ela, como vocês podem perceber, ela é uma vegetação que ela está introduzida, né? Ela está inserida, no caso do Brasil, dentro do bioma conhecido como Caatinga. E aí vocês sabem que a Caatinga ela se localiza ali no Nordeste, né? No sertão nordestino, e ela tem como característica uma baixa umidade. E aí vamos pensar um pouquinho na lógica da seleção natural, né, do desenvolvimento darwiniano, quais são os elementos, quais são as características físicas que essa vegetação ela precisa para ela poder sobreviver, por exemplo, nessa área que tem uma umidade muito baixa. A gente pode dizer que as vegetações xerófilas, por exemplo, elas têm raízes profundas como uma consequência dessa ausência de umidade ou desta baixa umidade. Lembrando que a ausência de umidade e baixa de umidade ou umidade baixa são coisas totalmente diferentes, porque a ausência de umidade fala que ele não tem umidade, então ele não chove. Enquanto a gente fala de baixas umidades, nós estamos falando de uma área que chove muito pouco, mas chove. Tá? Então a vegetação xerófila vai apresentar raízes profundas, né? E essas raízes profundas elas conseguem alcançar o que nós chamamos de lençol freático, né? Que é aquela água que é formada através da porosidade do solo, que é formada através da taxa de infiltração. É o lençol freático, aquela água que fica ali no subsolo, beleza? E ela também apresenta, como vocês podem perceber aí nessa imagem, folhas que são não tão compridas, folhas que não são tão largas. E aí o nome que a gente dá são folhas atrofiadas, né? Porque vocês entendem que quanto maior é a folha, maior é o consumo de água que aquela vegetação, que aquela planta tem, né?
E aí, naturalmente, as vegetações xerófilas, elas têm folhas bem pequenas para que elas não tenham a necessidade de consumir muita água, né? Você precisa ter a característica da acumulação de água, porque você está numa área que tem uma baixa umidade ou até mesmo uma ausência de umidade. Agora vamos partir para três tipos de vegetações que estão ali inseridas em áreas bastante úmidas, tá? Eu estou falando da vegetação higrófila, da vegetação hidrófila e da vegetação mesófila. Qual é a diferença da higrófila para hidrófila? Gente, é difícil mesmo falar, porque uma é com G, a outra é com D, tá? A diferença da higrófila para hidrófila é o seguinte: a higrófila, com G, como vocês conseguem perceber aí, ela apresenta uma vegetação um pouco mais alta, não é mesmo? Em comparação à hidrófila. E aí a vegetação hidrófila, ela é uma vegetação que está ali como posso dizer? Ela está numa área inundada, ela está numa área alagada, ela está numa área submersa. Quando a gente estuda os diferentes tipos de vegetação conforme o relevo, lá, por exemplo, dentro do território amazônico, a gente estuda mata de terra firme, não é mesmo? Mata de igapó e mata de várzea. E aí a gente entende que a mata de terra firme, por exemplo, ela vai apresentar uma vegetação específica, porque essa vegetação específica está numa área que tem um relevo específico. Então a vegetação hidrófila aí nessa imagem, ela é uma vegetação inundada. Enquanto a vegetação higrófila com G, ela é uma vegetação que está acostumada também com muita umidade. Mas a mesófila, como vocês estão vendo aí, ela, assim como a higrófila, ela consegue sobreviver, né, em períodos de muita chuva. Então é uma vegetação que está acostumada com essa regularidade da chuva, beleza? E a gente vai discutir um pouquinho agora sobre a vegetação tropófila, né? A vegetação tropófila, a gente consegue, através dessa imagem que está aí no slide, entender e perceber que ela está ali numa área conhecida como cerrado. Vocês estão percebendo ali as chapadas, estão vendo essas árvores espaçadas? Por que essas árvores elas estão espaçadas? Porque o cerrado brasileiro ele apresenta um clima típico, um clima tropical típico. O que é o clima tropical típico? É o clima que apresenta um índice pluviométrico muito elevado no verão, né? Um índice de chuva muito alto, muito elevado, enquanto no inverno esse índice pluviométrico ele é muito baixo, porque não é muito calor, né? Então não tem uma evapotranspiração muito elevada. E aí a gente vai perceber que essas vegetações tropófilas elas estão adaptadas, não é mesmo, a estações de seca e a estações de períodos de chuva, né? Fazendo com que essa vegetação ela tenha características diferentes das outras que nós já citamos anteriormente, tá? E, por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre as vegetações halófitas. São vegetações que são encontradas ali nos manguezais ou nas restingas, tá? Porque são plantas que conseguem sobreviver às áreas mais salinas, beleza? Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente pode discutir. As plantas halófitas, elas também possuem raízes profundas, mas essas raízes, elas são profundas não apenas pela característica de tentar puxar água, é muito também na lógica de ficar ali preso, porque eles estão num solo que a todo momento ele está sendo submergido, né? Ele está sendo inundado. E aí, turma, agora a gente vai discutir o quanto que essa umidade ela influencia na vegetação e, obviamente, vocês percebem que de uma vegetação para outra, as folhas são diferentes, tá? E aí eu botei aqui esse resumo aqui, né, das diferenças das vegetações quanto à umidade, e agora eu vou falar da diferença da folha, da diferença da vegetação, né, também influenciada por essas outras características. Então, quando eu falo primeiro sobre as folhas latifoliadas, como essa que vocês estão vendo aí, eu falo para vocês que as folhas latifoliadas são folhas que estão presentes, obviamente, em vegetações higrófilas, em vegetações higrófitas, perdão. As folhas latifoliadas, como vocês estão vendo, eu não estou conseguindo nem pronunciar. Elas estão presentes aí nessa imagem que vocês estão vendo agora, né? Elas estão presentes em vegetações higrófilas, hidrófilas e mesófilas.
né? Que são vegetações que estão aí em áreas extremamente o quê? Úmidas. E ela possui esse tamanho, essa largura toda, muito por conta da alta pluviosidade, muito por conta da alta umidade, não é mesmo? E, obviamente, essas folhas elas acumulam bastante água, né? Pulando aqui agora para um outro tipo de folha, as folhas acicofoliadas, elas são encontradas agora em áreas com climas temperados ou até mesmo climas polares, né? Porque as folhas acicofoliadas, elas têm a característica de serem folhas finas, porque essas folhas finas, elas também, como eu já disse, assim como na xerófila, né? Elas não acumulam muita água e a neve, quando cai em cima dessas folhas, a neve ela consegue passar por dentro dela, ela não fica presa. Vamos imaginar que a neve aí nessa folha latifoliada, ela ficaria presa ali na copa, né? Ela ficaria presa em cima dessa folha, fazendo com que essa folha, por exemplo, tenha um tempo de vida muito menor, né? Enquanto a cinco-folhada, a neve ela não fica muito presa em cima dela, fazendo com que ela tenha um tamanho, né, e um tempo de vida muito mais elevado. Agora, as caducifólias, elas são tipos de folha que são encontradas, por exemplo, nas vegetações tropófilas, que são as vegetações, ó, que são encontradas lá no Cerrado brasileiro e apresentam características do clima típico, que é o clima que é verão chuvoso e inverno seco. E as caducifólias, elas também são conhecidas como folhas caducas, né? O que são folhas caducas? São folhas que vão caducando, vão perdendo a vida conforme o tempo vai passando. Então, nas estações mais frias, né, são as estações que a árvore ela necessita acumular nutrientes, o que ela faz? Ela perde as suas folhas, ela joga as suas folhas fora, porque ela entende que a folha ela vai gerar um excesso de consumo energético, assim como a água também. Então, as folhas caducas, né, são folhas que no outono e no inverno elas caem. E aí essa imagem ela consegue retratar muito bem o que é uma folha caducifólia, tá? E aí agora, turma, a gente vai discutir que essas vegetações elas são encontradas em áreas com climas totalmente diferentes e o clima ele influencia na diversidade. Tanto é que as folhas latifoliadas são encontradas em climas tropicais, não é mesmo? E as folhas latifoliadas elas fazem parte de uma floresta heterogênea. O que é uma floresta heterogênea? É uma floresta que apresenta uma diversidade biológica muito enorme. É só você olhar para essa imagem aí. Nessa imagem, nós percebemos uma floresta heterogênea equatorial. Essa imagem ela foi retirada da floresta de um ponto da floresta amazônica, onde você percebe aí folhas largas, folhas curtas, folhas finas. Gente, quando eu falei de folha latifoliada, por exemplo, eu não estou falando que todas as folhas da região norte da floresta amazônica são latifoliadas, mas eu estou falando que boa parte das folhas ali possuem essa característica, como influência da umidade do clima também, tá bom? Então, uma floresta heterogênea, ela é uma floresta que ela é encontrada nos climas aí equatoriais ou até mesmo nos climas tropicais, né? Fazendo com que essa elevada temperatura consiga criar uma alta de biodiversidade, beleza? Enquanto as florestas homogêneas, elas são florestas que apresentam uma única espécie. E normalmente essas florestas homogêneas, elas elas estão inseridas ali, né, nos climas mais frios, nos climas onde a biodiversidade não é tão grande. Só que qual é o ponto? Atualmente, o desmatamento brasileiro ele tem gerado muitas florestas homogêneas, como essa que você está enxergando aí no slide, que é o que nós chamamos também de desertos verdes, né? Porque nós entendemos que o desmatamento ele acontece em prol do desenvolvimento. Não estou falando que o desmatamento é uma coisa boa, gente. Mas o desmatamento ele é a consequência do desenvolvimento atual capitalista que nós temos. E a gente pode falar que essas florestas verdes, né, homogêneas, são formadas para dar continuidade a esse desenvolvimento. Então a gente está vendo aí uma floresta de eucalipto, né? E não sei se vocês sabem, mas o eucalipto ele produz papel. Então a gente está entendendo que nós precisamos dessas florestas verdes, né? Essas florestas verdes são criadas para dar essa continuidade de matéria-prima, né?
de oferta de matéria-prima. E isso daí, obviamente, para o meio ambiente, ele não é favorável, porque quando a gente fala num único tipo de espécie produzido numa área onde ela não tem que estar, isso cria problemas para o solo, principalmente falando. Então, turma, florestas heterogêneas são florestas encontradas nas áreas mais quentes, não estou falando nas áreas mais quentes desérticas, estou falando nas áreas que apresentam climas mais amenos, mais quentes, enquanto as florestas homogêneas são encontradas nos climas mais frios. Mas hoje nós encontramos florestas homogêneas dentro de territórios equatoriais e tropicais como consequência do desmatamento, onde a gente acaba com a biodiversidade e refloresta aí com essas árvores que tem ainda, inclusive, um cunho econômico, né? O eucalipto não foi escolhido aleatoriamente, ele foi escolhido porque ele é uma matéria-prima, ele é um elemento natural que fornece uma matéria-prima essencial para o desenvolvimento, tá? Então, gente, esse foi o módulo 12 de Geografia 1, que fala sobre as principais características da vegetação, beleza? No módulo 3 a gente vai discutir sobre os principais biomas no mundo, tá? Só que é importante que vocês tenham essa noção das diferenças da vegetação e das diferenças que cada vegetação tem conforme a umidade, conforme a temperatura e como essas vegetações vão apresentar folhas diferentes. Tranquilo? Então, primeira série, tamo junto. Espero que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês. Beleza? Então é isso. Um abraço para todos vocês. Valeu!